Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente entender um pouquinho a logística da distribuição de produtos para a saúde animal. Um setor que no começo, no princípio, teve alguns problemas, principalmente relacionados à distribuição e logística dos produtos e de entendimento do que seria essencial ou não, mas que parece que está entrando aí nos eixos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, quem vai trazer mais informações desse setor para a gente é o Delair Bolles, presidente do SINDAM, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Seja bem-vindo, Delair, obrigado pela participação. O setor começou o isolamento, o momento de isolamento aí, preocupado, Delair. Conta para a gente um pouquinho do que aconteceu e como evoluiu aí essa questão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alex. Obrigado a Notícias Agrícolas pela oportunidade. Sim, o setor começou um pouco preocupado, né, no início. Nós somos 91 indústrias no mercado nacional. Dessas 91 indústrias, nós basicamente representamos aí 90% do faturamento de toda a indústria de saúde animal no Brasil. Nós começamos um pouco preocupados porque, a partir do momento que houve a publicação do decreto 10.282, onde ele deixava claro às indústrias o que era essencial, né? Ele deixava claro que produto veterinário, assistência veterinária e principalmente saúde animal, eles eram essenciais. Mas ele não deixava claro, Alex, a questão da distribuição, da logística para esses medicamentos chegarem até o produtor. E aí, com a publicação da portaria agora da 166, né, ficou mais claro aí, a partir do momento que define revendas e também os pet shops e a cadeia de distribuição como essenciais, né, a loja agropecuária como essencial para a manutenção dessa saúde animal. A gente já está entrando, né, Delair, na terceira semana, mais ou menos, aí, desse processo de restrição da mobilidade aí. Na primeira semana, o problema se concentrou em que exatamente? Legal, Alex. Sim, nós estamos na terceira semana. É importante destacar que nessas 3 semanas, toda a indústria, ou seja, a produção de medicamentos, a produção de vacinas, a produção de fármacos, ela não foi interrompida. Nós estamos respeitando e preservando a saúde do nosso colaborador, do nosso funcionário, que é mais importante que tudo nesse momento, usando cuidados, né, específicos com relação a isso. Na primeira semana, nós tivemos um problema mais concentrado na questão de que alguns estados tomaram uma decisão de fechar as fronteiras e com isso, nós tivemos alguns problemas logísticos de alguns caminhões parados por pouco tempo. Depois, rapidamente, isso reagiu. Na segunda semana, ou seja, na semana passada, o desafio que nós enfrentamos, Alex, ele foi mais um desafio de suporte ao transporte logístico. Por exemplo, o caminhoneiro precisa encontrar restaurantes onde se alimentar, né? Então, esse tem sido um problema nesse momento que tem feito com que, em alguns casos, nós tenhamos atraso na entrega. Nós não estamos tendo problema de entrega, mas nós estamos tendo problemas de pontualidade na entrega. Em função disso, está tendo um pequeno atraso aí. Você fez questão de frisar aí que a produção se manteve. Está normal o ritmo de produção? Tem alguma desaceleração acontecendo ou prevista? Enfim, como é que está a situação da produção em si, Delair? Não, Alex, excelente pergunta. Não, a capacidade fabril do Brasil, ela é mais do que suficiente para atender a demanda de saúde animal do Brasil. Aliás, nós exportamos, né? Exportamos para muitos países da América Latina e continente africano também, Estados Unidos, assim como o continente europeu. A produção se manteve estável. Todas as indústrias têm lançado mão da possibilidade de turnos de produção, de diferentes turnos de produção, fazendo assim com que nós consigamos evitar o contato social o máximo que nós pudermos, mas principalmente respeitando a saúde do colaborador e mantendo o nível de produção. Ou seja,
não tem nenhum problema de produção. O nível de produção se manteve estável. Menos pessoas trabalhando no mesmo turno, mas mais turnos para manter a produção. Exatamente, exatamente. Isso foi uma decisão estratégica tomada pela grande maioria das empresas. Muito bem. Agora, dá para medir, Delair, se tem algum setor que está demandando mais ou demandando menos, ou que vai sentir mais, ou que está sentindo menos nesse momento? Alex, eu acho que assim, ainda é cedo, né? Eu acho que talvez uma melhor previsibilidade nós vamos ter disso no final de abril, mas ouvindo e conversando com os nossos colegas, né, da indústria da Itália, da França, da Alemanha, que estão à frente da gente, mas também nós conversamos, né? Nós estamos afastados, né, do contato humano, mas estamos muito mais próximos nessas 2 semanas dos nossos clientes, da indústria como um todo, da sociedade, através dos meios digitais. Então, acho que a nossa percepção, o que nós estamos observando até esse momento, que aves e suínos têm se mantido estável, inclusive com uma perspectiva de aceleração a partir do momento que o mercado chinês volte a se abrir. Nós observamos um impacto no consumo daquele produto mais regional, daquele produto mais artesanal, nesse momento, principalmente na cadeia de frios. Do outro lado, nós observamos um aumento significativo, né, de produtos congelados, carnes congeladas, o leite UHT e também de ovos. Eu acho que também isso tem um pouco a ver que o consumidor se estocou, né? E aí nós temos sim um impacto já mensurável para o nosso setor, então, que é o negócio de pet shops, né? Como o dono do cão, o dono do gato tomou a decisão de, nesse momento, dar banho no cachorro em casa, ele está diminuindo a frequência com que ele procura o pet shop. Mas já dá para ter um percentual de queda, de perda, ou ainda é cedo? Difícil, Alex, ainda é cedo. Se você me der aí, talvez no final de abril, nós vamos ter uma previsibilidade, uma acuracidade maior dessa pergunta. Mas com essa informação da última medida, ficou claro que os pet shops podem ficar abertos, certo? Ficou. E aqui, Alex, eu queria fazer um reconhecimento ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem se colocado sempre à disposição para ouvir, colocou um interlocutor para ouvir as diferentes entidades, as diferentes associações, e aí saiu a portaria 166, né, que eu mencionei anteriormente, onde ela deixa claro que há lojas agropecuárias, estabelecimentos de distribuição e comercialização de produtos veterinários essenciais para assistência veterinária, assim como para a saúde animal, são considerados essenciais nesse momento. Muito bem. Só repetindo então, só para a gente deixar bem claro o que você colocou. Aves e suínos, tudo ok, produção dentro da normalidade, mantendo aí a produção e com perspectiva, inclusive, de aceleração aí da produção em função de uma possibilidade de crescimento de demanda. Exatamente, essa é a minha perspectiva, né? Dificilmente... Agora, a gente é difícil ter uma bola de cristal para ter acuracidade nesses altos e baixos do setor, mas a gente acredita que isso sim vai acontecer em aves e suínos. Muito bem. A pecuária, principalmente produção de leite, isso que eu queria entender. Você falou que houve impacto regional. Em que sentido, Delair? O impacto regional, acho que principalmente na comercialização dos produtos mais regionalizados, os produtos mais frescos, né? Os produtos mais artesanais. Nós observamos uma pequena queda nessa cadeia, principalmente daquele produtor pequeno e médio, né? Agora, nós acreditamos que conforme... Você está falando de queijo? Você está falando de... Exatamente. Daí ele reduziu a produção e pode ser que alguns locais venha aí a ter uma patinada na demanda por insumos, é isso? Exatamente, né? Se cai a comercialização do produto final, nós também somos impactados, né? Mas agora eu tenho visto... Isso é uma perspectiva ou já está acontecendo, Delair?
Não, por enquanto ainda é uma perspectiva, né? Uma observação pequena, mas alguma perspectiva que isso possa vir a impactar em abril, né? O lado bom, Alex, que nós temos visto muitos movimentos puxando pelo consumo do produto regional, né? Ou seja, valorize o seu produto regional para que nós consigamos manter a saúde do ser humano em primeiro lugar, que é mais importante que tudo, mas também a economia andando de uma forma saudável. Muito bem. Então, a boa notícia é a indústria não parou e a demanda também não, né, Adelair? Isso dá para a gente reforçar aí, né? Exatamente. Óbvio, alguns problemas pontuais, como você bem colocou aí, mas de maneira geral, a indústria de saúde animal está a pleno vapor, mostrando que lá no campo a situação também não parou. Exatamente, Alex. O Brasil é um grande produtor de alimentos, né? Se nós ficarmos aqui 45 minutos conversando, que claro que nós não vamos, mas assim, os 45 minutos, Alex, o Brasil, o que nós produzimos de proteína animal é o suficiente para nós alimentarmos uma cidade de 97 mil habitantes durante um ano, em 45 minutos de produção. Então, a partir do momento que essa cadeia de produção de alimentos não parou, o nosso setor também não parou e não foi impactado até esse momento. O impacto, como eu mencionei, ele sim já aconteceu e aí sim a gente já sentiu no mercado para pet shop, né? O qual nós esperamos que a partir do momento que ele também comece a recuperar, que vai estar diretamente relacionado com o momento que as pessoas voltarem para a rua, né? E essa questão da logística e da distribuição, com os decretos e os esclarecimentos do que pode ou não pode funcionar, isso está resolvido ou está se resolvendo? É importante destacar que essa portaria 166 foi publicada em 26 de março, né? Semana passada. Uhum. Agora, a digitalização, e aliás, um reconhecimento a vocês, veículos de comunicação, nos ajudaram e nos auxiliaram em que essa portaria 166 fosse rapidamente multiplicada. O Brasil é grande, o Brasil é enorme, né? Então, hoje, basicamente, de sexta-feira até hoje, Alex, eu não escutei mais nenhum caso de revendas fechadas, a não ser que seja por decisão do próprio proprietário da revenda, né? Muito bem. Delair Bolles, obrigado, viu? Boas notícias, portanto, o setor não parou, continua produzindo. Só em números, Delair, conta para a gente qual que é o faturamento do setor e como é que é composta essa cadeia, só para a gente entender a importância aí do setor. Obrigado, Alex. O Sindan é composto por 21 indústrias associadas no Brasil. Nós representamos aí basicamente 90% do negócio de saúde animal no Brasil, que o ano passado foi em torno aí de 7 bilhões de reais de faturamento. 7 bilhões? Exatamente. Muito bem. Está aí mais um setor importante que não pode parar nesse momento, né? Ainda bem que houve esse reconhecimento da necessidade da continuidade dos trabalhos. Obrigado, Delair, pelo seu depoimento. Volte sempre. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Parabéns aí pelo Notícias Agrícolas, tá? Valeu. Um abraço, boa sorte aí. Um abraço para você. Até a próxima. Delair Bolles é presidente do Sindan, Sindicato Nacional das Indústrias de Produto para a Saúde Animal. Segundo o Delair, tudo bem aí com a produção, teve algum gargalo inicial com a logística de distribuição desses produtos, mas que está se resolvendo já. Ele acredita que para aves e suínos é o grande destaque, com manutenção, inclusive possibilidade de incremento na produção daqui para frente. Na pecuária, ele acredita que principalmente para aqueles produtores que são mais focados na produção de queijos, manteigas, enfim, produtos mais artesanais, isso tenha um certo impacto inicial na demanda por produtos, mas que ainda não aconteceu. É mais uma perspectiva do que necessariamente uma constatação de redução, mas ele acredita que isso pode vir a acontecer aí no setor. Já o setor de pet shop, esse está sofrendo bastante aí, um impacto muito grande, porque, afinal de contas,
muita gente deixou de levar o seu animalzinho aí para os tradicionais pet shops, que voltaram a funcionar aí, mas a preferência pelo isolamento tem feito com que o dono prevaleça aí, ou priorize aí o banho em casa, evite de sair com os seus animais. Esse setor, num primeiro momento, foi um dos mais impactados, mas o Delair não sabe ainda o tamanho desse impacto, afinal de contas, nessa última medida divulgada pelo governo, é que ficou clara a possibilidade dos pet shops voltarem a trabalhar normalmente. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, mas eu ainda volto com outras informações, mais destaque, tem mercado do boi, tem o clima, tem muita informação para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.